esta palavra, que vai nos ajudar. Domingo passado nós lemos e vamos continuar, para a gente poder tirar desta palavra todo o recurso para a nossa mente, para a nossa fé, para a gente poder desfrutar daquilo que Deus tem para dar. No capítulo de número 5, a partir do versículo 5 de João, diz assim: este homem estava ali havia 38 anos que se achava enfermo. Olha para mim. Aqui nós já entendemos, como nós estudamos na semana passada, que havia 38 anos que ele estava precisando de um milagre. Olha para mim, isso é sério. 38 anos buscando uma cura, e parecia que ele estava esquecido. Parecia que ele era o último da fila. Mas a Bíblia Sagrada diz, no capítulo 48 de Isaías, que ele é o primeiro e ele também é o último. Então, tantos quanto aquele que está no começo e aquele que está no fim, está com Deus. Não é porque alguém está lá no final da fila que ele está desamparado. Então, aqui no capítulo 5, versículo 5, 38 anos que se achava enfermo. Irmão, não perca a esperança, já faz tempo que você está lutando por uma bênção. Parecia que não ia chegar nunca o dia dele, mas chegou. Mas chegou porque ele estava há 38 anos esperando o milagre. Não chegou o teu milagre ainda, mas continue esperando ele. Porque aqui nós estamos vendo que 38 anos depois, ele recebeu o milagre. Versículo de baixo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nessa situação havia muito tempo, disse: você quer ficar são? Nós estudamos semana passada. Olha aqui, vamos ler de novo, em detalhe. E Jesus, vendo que este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Olha só, Jesus sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo. Olha para mim. O fato de Jesus saber que alguém está doente há muito tempo não é suficiente. Jesus sabe que tem muita gente sofrendo. Jesus sabe que tem muita gente amaldiçoada. Mas só o fato dele saber não é possível. Por isso que tem que ter uma reação nossa. Se não tiver uma reação nossa, não adianta ele saber que nós estamos precisando de algo. Então veja bem, ele sabe que você precisa de cura, ele sabe que você precisa de prosperidade, ele sabe que você precisa de bênção para a tua família, para os teus filhos e etc. Mas só o fato dele saber que você precisa não é suficiente. O que está escrito aqui no livro sagrado é exatamente o que a Bíblia diz. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui que ele estava nesse estado há muito tempo. Aí Jesus foi até ele e perguntou: você quer ou não quer ficar são? Aí Jesus, ele quer uma reação dele. A reação, igreja, é importantíssima. Nós já estudamos aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Pronto. A ação de Deus para todo aquele que nele crê. Reação. Aqui Jesus sabia que ele estava doente, mas não foi suficiente para ele ficar curado. Aí Jesus perguntou: você quer ficar são? A história começa a mudar a partir do momento que Jesus pergunta para ele se ele quer. Então Jesus pergunta para ele e ele reage sobre aquela pergunta de Jesus. Então hoje Jesus está lançando para nós a pergunta: você quer aquilo que você sonha? Sim, eu quero. Ah, pastor, estou desistindo, já faz tanto tempo. Nós já vimos aqui que 38 anos depois foi que ele recebeu o milagre dele. E muitas pessoas desistem porque faz 1 ano, 5 anos, 30 anos. Não desista nunca.
Continue lutando, continue crendo. Morra crendo, mas não desista. Morra crendo, mas não jogue a toalha. A Bíblia Sagrada é bem clara, que quando Jesus olha para aquele cara, ele fala assim: nossa, eu já sei que você está aí há muito tempo, mas uma coisa importante para a tua vida nesse dia, você quer ficar curado? E ele então, versículo 7, e o enfermo respondeu: Senhor, eu tenho. Senhor, não tem homem algum que me põe na água, quando a água é agitada, me põe no tanque. Enquanto eu vou descer, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o leito e andava, e aquele dia era sábado. Você vê que Jesus pediu para que ele fizesse algo que ele nunca tinha feito na vida: tomar o leito e andar. Sabe por que muitas pessoas não conseguem receber o milagre? Que quando Jesus lança ela um desafio de fazer algo que ela está impossibilitada, você está impossibilitado fisicamente, você está impossibilitado humanamente, mas você não está impossibilitado espiritualmente e nem divinamente quando você recebe uma palavra de Deus. Então as possibilidades, o que vai transformar aquela situação de impossibilidade humana em possibilidade divina, é o que você crê e vai obedecer. Irmão, diga assim comigo: não existe milagre sem obediência. Sem você obedecer, o milagre não vai acontecer. O milagre está acompanhado da obediência. Então muitas pessoas querem se levantar, mas Jesus já falou há muito tempo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas eles continuam deitados. Então eles estão crendo no milagre, mas ainda continuam deitados porque não obedeceram, não fizeram o que tem que fazer. Versículo de baixo diz assim: então, versículo 10, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado e não é lícito levar o leito. Olha para mim, religião. Os caras olharam para aquele cara que era coxo. O cara estava há 38 anos precisando de uma cura, precisando de um milagre. Aí Jesus fala para o cara: levanta, toma o teu leito e anda. Ele obedece a Jesus, pega o leito e começa a andar. Milagre fora de série, um milagre extraordinário. Não se explica milagre, é por isso que é milagre. Se a gente for tentar explicar o milagre, a gente fica termos e obras explicando cientificamente, e a ciência vai ficar comprometida, porque milagre não se explica. E aí, irmãos, ele carregando aquela cama, olha para você ver como que a religião, ela coloca os olhos aonde não deve colocar. Colocou os olhos exatamente onde não podia colocar. Aí pega o cara, para o cara no meio da rua e fala: ei, você está maluco? Não pode carregar na tua cama. Hoje é sábado. Você não pode carregar na tua cama. Hoje é sábado. Ninguém olhou. Olha para mim, irmão. A religião não conseguiu glorificar a Deus. Ninguém conseguiu olhar e falar: nossa, esse cara é o coxo, esse cara é aquele que estava lá, olha, esse cara eu conheço ele desde menino, ele é coxo, ele está andando, glória a Deus, maravilha, Deus fez um milagre, Deus fez uma obra, isso é maravilhoso, isso é magnífico. Ninguém glorificou a Deus pela cura dele. Todo mundo: ei rapaz, você está louco, você está carregando a tua cama. A religião coloca os olhos aonde não se pode colocar. A religião coloca os olhos aonde não deve se colocar os olhos. A religião faz as pessoas olhar para o lugar errado. Quando você está ligado no Evangelho, você olha para o lugar certo. E qual é o lugar certo para olhar quando a gente está no Evangelho? A Bíblia diz lá em Hebreus 12: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diga graças a Deus. Aonde tem que estar
voltar os nossos olhos lá no capítulo 20, segundo Crônicas, o Josafá lhe disse: olha, veio contra nós uma multidão, nós não temos força contra ela, nós não sabemos o que temos, o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, os nossos olhos têm que estar em Deus, porque nós não estamos na religião. Quando nós estamos na religiosidade, a gente coloca os olhos aonde não deve colocar. A religião coloca os olhos no erro dos outros irmãos e critica o erro dos outros irmãos como se eles nunca errassem. As coisas não funcionam assim. A religião, ela é uma desgraça. Agora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E esse homem aqui, ele encontrou com Jesus e agora ele estava carregando a cama dele nas costas. Os religiosos disseram: ei, você está louco? Hoje é sábado, não pode carregar a cama. Por que Jesus ele veio e mandou ele carregar a cama no sábado? Porque Jesus, ele veio daquele dia e Jesus confrontava os sábados. Percebeu que Jesus curava muitas pessoas no sábado e os judeus ficavam irados, porque eles tinham entendido o sábado de uma maneira errada. Eles tinham se tornado escravos de uma lei. Eles tinham interpretado o mandamento de forma equivocada. E quando você interpreta a palavra de forma equivocada, você sofre. Você vai ver como que eles interpretavam o mandamento de forma equivocada. Nesta própria palavra, eu vou mostrar para vocês a importância de nós interpretarmos a palavra da maneira certa. E qual é a maneira certa de interpretar a palavra? A maneira certa de interpretar a palavra é a maneira com que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, irmãos. Então, se a palavra de Deus ela é revelada ao nosso coração da maneira correta, o Deus que não é Deus de confusão vai trazer clareza a nós. Amém, irmãos? Deus não vai trazer confusão. Deus não vai colocar você em dúvida, porque a fé ela é contrária da dúvida. A fé é certeza. Então, quando entra a dúvida, é porque Satanás é que está no meio. Agora, quando tem certeza, quando tem convicção, quando tem esperança, quando tem ânimo, quando tem paz, é porque tem fé. O Evangelho não vem trazer confusão. Amém? Amém. Olha o Sagrado Livro dizendo aqui: então os caras ficaram bravos porque era o sábado. Jesus mandava ele pegar a cama: ó, pega a tua cama e anda aí. Os judeus vão ficar doidos. Aí eu quero que eles fiquem doidos mesmo, porque eles vão entender que eles estão equivocados. Eu quero que os judeus entendam que eles interpretaram o mandamento de forma errada. E quando a gente interpreta de forma errada, a nossa conduta vai ser errada. Por isso que nós temos que sempre orar para que Deus nos permita interpretar, entender a palavra somente através do Espírito Santo. Porque aí nós vamos interpretar da maneira correta. Amém? Amém. Bom, vamos ler mais um pouco e nós vamos explicar. Versículo 10, os judeus ficaram bravos, dizendo que era sábado e ele não podia carregar o leito. Versículo 11, e ele respondeu e disse: aquele que me curou, ele próprio disse: toma teu leito e anda. Olha para mim, o homem que ficou curado, ele olhou para os judeus e falou: aquele que me curou, ele próprio mandou eu fazer. Olha para mim, existem pessoas que escuta o próprio Jesus falando, mas aí depois, por causa dos religiosos, eles caem na pilha. Irmão, se o próprio Jesus falou para fazer, quem é o homem e qual é a religião que tem alguma autoridade para poder tirar o que Jesus falou? Nenhuma. Então ele estava dizendo: o próprio que me curou, ele mesmo mandou eu. Ele mesmo me mandou carregar o meu leito. Se Jesus falou, está falado. Não importa o que os religiosos falam, não importa o que os outros dizem. É o que Jesus falou que vai prevalecer, porque nenhuma das palavras dele caiu por terra. Amém? Vamos entender melhor aqui. Primeira coisa, ele estava, olha só para mim, que eu vou fazer um resumo aqui, para você entender. Olha aqui. Primeiro, 38 anos esperando o milagre. Então não desista do seu, porque faz um tempo que você está. Diga: minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Segundo, Jesus
Jesus sabe que as pessoas estão sofrendo. Isso não é suficiente se elas não tomarem uma atitude. Então, o fato de Jesus saber que alguém está doente não é suficiente. Tem que ter uma reação da pessoa. E outra coisa, Jesus perguntou para ele se ele queria, porque Jesus não pode fazer nada que as pessoas não queiram. Isaías capítulo 19, eu falei semana passada e falo novamente aqui. A Bíblia Sagrada é clara, preste atenção nisso aqui. Se credes e obedecerdes, algumas traduções dizem, se credes e quiser. Então, o querer está na obediência. Quando você obedece, é porque você crê. Quando você obedece, é porque você está na fé. Então, se você está obedecendo, é porque você está crendo. Se você está desobedecendo, é porque você é incrédulo. Não tem outra explicação. Se esse rapaz aqui toma teu leite, põe nas suas costas, se ele desobedecesse, é porque ele não cria. Ele ia continuar deitado, mesmo estando diante de Jesus. Foi Jesus que apareceu para ele. Não foi nenhum guru, não foi nenhum Deus, um Deus que não existe. Foi o próprio Jesus que apareceu ali e deu a ordem para ele. Se ele não obedecesse, ele ia continuar ali naquela situação. Vejam o que está escrito aqui, preste atenção para você poder entender a palavra. Preste atenção que aqui tem bênção para você. Olha só, versículo de número 11. Versículo 11. Ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio me disse, toma teu leito e anda. Então a ordem era do próprio Jesus. Versículo 12. E perguntaram-lhe, pois, quem é este homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão naquele lugar haver muita multidão. O 14. E Jesus, depois Jesus, lê comigo, encontrou-o no templo. Lê comigo isso de novo. Depois Jesus encontrou-o no templo. E depois Jesus encontrou-o no templo. Olha para mim. Aqui tem uma lição muito boa para muitas pessoas que estão nos ouvindo, inclusive pela internet. Pessoas que receberam a bênção, mas ninguém encontra mais ela no templo. Esse cara recebeu a bênção e onde que ele encontrou com Jesus depois? No templo. Ou seja, você vê que ele é um homem que depois que recebeu a cura, ele não aparece mais no templo. Existem pessoas que são assim, irmão. Recebem a bênção, mas eles não aparecem mais no templo. Não aparecem mais no templo para agradecer. Não aparecem mais no templo para louvar. Não aparece no templo para dizer, se não for o Senhor que tivesse do nosso lado, como Davi dizia nos Salmos, né? Os homens teriam nos engolido vivos. Reconhecendo que aquela bênção que aconteceu veio de Deus. Lembra que Jesus falou para os leprosos? Ele curou 10. Ele colocou as mãos. Eles gritaram, Jesus, cura-nos. Você vê que eles queriam ser curados. Jesus falou assim, não precisou nem colocar a mão. Jesus não precisou nem orar. Ele falou, vai e apresenta ao sacerdote. E eles foram se apresentar ao sacerdote curado. E depois só veio um para agradecer. Senhor, muito obrigado por ter me curado da lepra, por ter me reintegrado à sociedade. Que você sabe que o leproso, ele ficava para o lado de fora da cidade, ele não podia conviver com as pessoas, era lei, ele não podia. Quando uma pessoa tinha lepra, ela escondia o máximo que ela podia esconder para poder conviver ali com as pessoas, tentar ter uma vida normal. Depois que era descoberto, eles eram colocados em um leprosário fora da cidade. Então não foi só uma cura, foi uma inclusão social. Amém, gente? Amém. Não foi só uma cura, foi restabelecer aqueles homens, levar eles de volta para os seus filhos, levar eles de volta para as suas esposas, levar eles de volta para o convívio, levar eles de volta para o mercado, para o trabalho. Inclusão. Esse é o evangelho que nós cremos, evangelho da inclusão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E
só um veio agradecer. Jesus falou, não foram 10 os que foram curados? Foi Jesus que perguntou para ele, onde estão os outros 9? Você vê que 90% das pessoas não querem nem saber de Deus. Mesmo sendo beneficiada por Ele, não querem nem saber dele. Agora, aqui nós estamos vendo um exemplo bonito. Eles foram para o templo, e Jesus foi para o templo, e lá no templo, ele encontrou com um cara que tinha sido curado. É a melhor coisa que pode acontecer com alguém que já recebeu uma bênção: vir para o templo se encontrar com Jesus todas as vezes e dizer muito obrigado, Senhor é comigo, muito obrigado por ter me alcançado. Você tem que vir para o templo agradecer a Ele por ter te alcançado, por ter te curado, por ter te dado a fé, por ter enviado o Evangelho que te fortalece, que te traz alegria, que te traz paz, que te traz força, que te traz esperança, que te traz alimento, que te traz provimento. Esse Evangelho aqui, irmãos, Ele que nos sustenta, é Ele que nos coloca de pé. Dê para o tempo, não troque a presença de Deus por nada. Você precisa parar de ser negligente, tem que vir para o templo. Você tem que fazer como fez aquele leproso. Jesus perguntou, não foram 10 curados? Onde estão os outros 9? Irmão, os outros 9 eu não sei onde está, mas eu estou aqui. Diga graças a Deus. Fala a mesma coisa, diga os outros 9 eu não sei. Diga, mas eu estou aqui. É por isso que nós não podemos fazer questão. Pastor, nossa, hoje o povo não veio, hoje faltou tantas pessoas, os outros 9 eu não sei onde está. Eu estou aqui, glória a Deus por isso. Eu estou na presença dele. A Bíblia diz aqui que esse rapaz foi para o templo e ele encontrou com Jesus no templo. O importante não é o que os outros 9 estão fazendo, o importante é o que nós estamos fazendo hoje no templo. Viemos encontrar com Jesus, viemos encontrar aqui com aquele que cura, viemos encontrar com aquele que vem de encontro conosco. Não importa o tanto de tempo que nós estamos esperando o milagre vai chegar. Diga graças a Deus. Quantos acreditam nisso? Diga eu creio, diga eu creio, diga eu creio. É isso mesmo, igreja. Jesus está aqui e hoje Ele nos traz aqui para mostrar para a gente esta palavra. E ele encontrou com Jesus no templo. Em versículo ainda diz assim, versículo 14: e disse-lhe, eis que já está são. A Bíblia diz mais: não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Olha para mim. Não peques mais, para que você não fique pior. Aqui entra um outro entendimento. O pecado, isso aqui não foi uma coisa da religião, foi o próprio Jesus que disse: não peques mais, para que não suceda algo pior. Irmão, se nós estamos falando de cura, nós temos que entender que o pecado traz maldições e enfermidades. Existem pessoas que estão doentes por causa do pecado. Tem que se arrepender. Existem pessoas que estão doentes por causa do pecado. Pastor, mas nós somos pecadores. Não. Nós pecamos. E nós temos que reconhecer que o pecado é maligno. E o pecado nos afasta da presença de Deus. E o pecado vai levar as pessoas para o inferno. Pastor, o que eu vou fazer com as minhas tentações, com os meus fantasmas? Você precisa vencê-los. A Bíblia diz que não há tentação além do que você possa suportar. Você tem que se posicionar e começar a dizer: eu preciso vencer, eu vou vencer. E começar a cortar o mal pela raiz. Enquanto tiver alimento para o pecado vai prevalecer. Enquanto você estiver alimentando o pecado, o Satanás vai lá se alimentar todo dia. Se não tiver comida, ele não vai. A Bíblia Sagrada diz assim: como um pássaro no seu vaguear,
E como a andorinha no seu voo, assim o pecado, ele não vem, senão, assim a maldição não vem se não tiver causa. O pássaro, ele quer pousar aqui, ele fica batendo a asa, mesmo querendo. Se não tiver onde ele pousar, ele não pousa. Mas coloca lá para você um bambuzinho, ele vai pousar e ainda vai fazer ninho. Verdade ou mentira? A gente tem que vigiar. E isso daqui não é uma questão religiosa, não é uma questão de legalismo. Nosso pastor hoje está falando de uma forma legalista. Será que ele nunca peca? Talvez eu sou o maior de todos os pecadores aqui hoje. Ou melhor, talvez eu sou o que mais peca. Porque a quem muito é dado, nunca lhe será cobrado. Porque ele cabe a mim, além de ser tão comum quanto você, cabe a mim ter a responsabilidade de ensinar ainda. Então, uma falha minha é pior ainda do que a sua, mesmo sendo igual. Não é verdade? A minha falha é tanto quanto a sua, mas como eu sou aquele que ensina, para mim é pior ainda. A falha minha é pior. Não é pior, é igual, mas cabe a responsabilidade. Mas não é uma questão legalista. Presta atenção nisso. Não é uma questão religiosa. É uma questão de recurso espiritual disponível. Aquele homem estava há 38 anos esperando o milagre. Jesus encontrou com ele no templo e falou: agora você está são, graças a Deus. E ele falou assim: olha, vamos ler de novo. E disse Jesus: não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Então o pecado poderia trazer uma doença pior do que aquela que aquele cara já tinha. Quantos anos? 38. Então nós não estamos aqui, pessoal, fazendo alguma coisa amedrontando as pessoas. Não, o evangelho não amedronta. O evangelho que amedronta as pessoas não é evangelho, é religião. O evangelho traz esperança. Então o evangelho está trazendo aqui para nós. Jesus falou: olha, a sua situação pode pecar, pode piorar por causa de um pecado. Nós estamos entendendo aqui então que existem pecados que trazem enfermidades piores. Então não existe, esse aqui é o pecado, é o tipo de doença que o remédio não vai resolver. Você lembra quando Jesus chegou no cara e falou assim: olha, os teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Existem doenças que são trazidas pelo pecado, doenças físicas, que a origem dela é espiritual. Como nós estudamos na semana passada, Jesus chegando e repreendendo a febre que estava na sogra de Pedro. Ele diz: espírito de enfermidade, a mulher encurvada. Jesus chegou e disse para ela: espírito de enfermidade sai dela. Era o espírito. E quando mandou embora, ela ficou curada. Então nós entendemos, nós somos inteligentes suficientemente para entender que existem doenças que são orgânicas. Quando eu falo orgânicas, são naturais, elas vêm. E aí tem que tratar. Existem os tratamentos, Deus deixou os recursos. Existem coisas que os médicos vão ajudar, que os remédios vão ajudar, que a alimentação vai ajudar, porque é orgânico, é natural. Existem coisas que são traumáticas, existem doenças que são mecânicas, então a pessoa tem que repousar para poder sarar. Repouso, tem coisa que sara com repouso, você sabia disso? Tira o mecanismo de lesão, resolve o problema. Agora existe coisa que não é orgânica, que não é traumática, que não é mecânica, que não é biomecânica. Existem coisas que são espirituais, e hoje nós estamos vendo que existem enfermidades que são causadas até por quem? Por quem? Pelo pecado. Jesus falou: não peques mais, para que não suceda enfermidade pior do que essa. Então vamos blindar o nosso coração e entender que viver purificado diante de Deus não é uma questão só que leva para o céu, é uma questão de cura. Irmão,
Evangelho que nós estamos. E glória a Deus que Deus nos deu essa revelação hoje. É a Bíblia que diz. Então nós não se arrependemos do pecado só porque queremos ir para o céu. Nós nos arrependemos do pecado. Se você não tinha esse entendimento, se nós não tínhamos esse entendimento, a partir de hoje nós estamos recebendo esse entendimento. A partir de hoje nós temos que se arrepender do pecado, porque nós somos justificados, nós já fomos tornados inocentes, e nós temos que se arrepender do pecado para ter comunhão com Deus, para não viver separado de Deus, e muito mais do que isso, nós temos que se arrepender do pecado para ter saúde. É o que diz a Bíblia. Quem entendeu hoje que tem doença na vida das pessoas que são consequências do pecado? Ninguém inventou isso. Foi Jesus que falou. Então, irmãos, olha para você ver como que a nossa missão de pregar o Evangelho, a sua missão de apoiar o Evangelho, de apoiar o pregador do Evangelho, de apoiar o teu pastor, de honrar eles, de honrar o ministério para a gente continuar pregando, que tem muitas pessoas que são curadas quando ela ouviu o Evangelho e se arrepender dos pecados. Então nós estamos vendo aqui que não é só oração forte que cura, arrependimento de pecado também cura. Ou eu estou errado? Não, é o que diz o Evangelho. E aquele cara tinha uma doença grave, ele era coxo. E Jesus falou: meu amigo, se você continuar no rolo, pode suceder coisa pior. Ou seja, se está coxo, se pior do que coxo podia acontecer, você imagina então o que o pecado não pode causar a título de enfermidade na vida das pessoas. Quem está entendendo? Quem está aprendendo hoje aqui? Vamos terminar, só para a gente poder concluir a mensagem. Versículo 15. Desculpa, 15, esse mesmo. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era aquele que tinha curado ele. E por esta causa, os judeus, lê comigo, os judeus perseguiam a Jesus e procuravam, olha para mim, procuravam matá-lo. Olha para mim. Não é lícito carregar a cama no sábado. Estavam fiéis ao mandamento. Porque esse mandamento de não carregar a cama no sábado tem que ser respeitado. E você está carregando essa cama no sábado. Ninguém olhou para a cura que ele tinha recebido, que ele tinha sido restaurado. É aquilo que nós aprendemos. A religião ela vem diferente do Evangelho. Aí, agora, eles queriam matar Jesus. Quer dizer, o mandamento do sábado, tudo bem, mas o mandamento de não matar, está vendo a contradição? Religião é uma desgraça. O mandamento de guardar o sábado, very good. O mandamento de não matar não existia para eles. Mas o de sábado, você está entendendo, irmão? Ou seja, que evangelho é esse? Que religião é essa? Que obedece um mandamento, coloca como prioridade e o outro não. Mandamento é mandamento. Verdade ou mentira? Tem que obedecer. Mas eles estavam agora, quando o homem que foi curado falou: olha, foi esse daí que me curou, eu estava coxo, foi esse daí que mandou carregar minha cama no dia de sábado. Foi você? Fizeram uma culpa e falou: agora nós vamos perseguir ele para matá-lo. Você está entendendo como que a religião ela contradiz? A religião é perigosa, a religião ela não se entende. A religião não se entende, ela não consegue compreender ela mesma. É inadmissível que alguém coloque um mandamento de sábado acima de um mandamento de não matar. Quer dizer, matar por dia. E quantas pessoas que judeus não mataram? Mas no sábado eles não andavam nem, não andavam mais de 2.000 passos. Era pecado. De sábado eles nem cozinhavam. Não faziam nada. Mas a hora que olhavam para alguém, aquele ali precisa morrer, tem que adiantar. A religião é assim. A religião é perigosa.
Louvado seja Deus, que nós não temos religião, nós temos Evangelho, nós temos o poder de Deus, nós temos unção de Deus, nós temos o Jesus que cura, nós temos o Jesus que nos alerta. Olha, o pecado não leva só para o inferno, o pecado traz doença também. Então a questão de cura não está só ligado à oração, a questão de cura não está só ligado às doenças espirituais e física, a questão de cura está ligado também ao pecado. Tem que ter arrependimento. Olha para você ver, irmão, quantas são as pessoas agora que estão precisando se arrepender e que precisam ouvir o Evangelho. Mas a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha para você ver, irmão, que o Evangelho está além dessas quatro paredes aqui. A gente precisa fazer mais, e Deus vai nos usar. É uma questão de tempo. Nós estamos além das quatro paredes, levando o Evangelho aqui e acolá, porque muitas pessoas estão doentes, porque precisam se arrepender. E hoje nós vamos sair daqui com mais entendimento. Hoje nós vamos sair daqui mais fortes. Hoje nós vamos sair daqui que não é só oração. Hoje nós vamos sair daqui que não é só uma questão de fé, é uma questão de reconhecer que nós precisamos se arrepender também. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Esta é a palavra que o Espírito Santo nos traz nesse